tem rocambole de açaí na nossa cozinha. Você já experimentou rocambole? A gente já ensinou rocambole de diversas maneiras. Mas de açaí. E esse aqui não é só, eu vou colocar um açaizinho ali misturado, né? Só no recheio. Não. Mostra a imagem do nosso rocambole de açaí. Ele tem açaí na massa, ele tem açaí no recheio, tem açaí na cobertura. Eita, que é uma fartura de açaí. Inclusive a nossa mesa tá assim, cheia de açaí. Eu quero saber quem subiu nesse pé de açaí. Não quero nem saber quem subiu, eu quero comer o açaí já, porque essa história é longa. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar logo o preparo? Tá chegando por aqui Bruno, o boleiro, né, que a gente já chama o Bruninho assim. Seja muito bem-vindo, Bruno. Tudo bem? Boa tarde. Boa Sempre tarde. um prazer estar por aqui com vocês. Ele já vai tirando a luva, eu gosto de gente assim, já tá tirando a luva, já tá colocando. Bruno, rocambole de açaí. A gente às vezes quer usar assim um ingrediente da terra, Sim. mas interfere na massa. Então não é de qualquer jeito, né? O açaí, a pupunha que a gente tem, o tucumã, a gente tem que usar, quando vai acrescentar eles, mudar a receita, Sim. tem que ter alguns cuidadinhos. Você teve todo esse cuidado na hora de preparar, de pensar essa massa. Nós pensamos com carinho aqui uma receita simples, fácil, que a dona de casa faça, replique, né? E seja uma receita que sem muitas complicações, né? Então nós pegamos um pão de ló e transformamos ele em uma receita maravilhosa de açaí. Né? Pão de ló já leva açaí, gente. Aí, antes da gente começar, o açaí que você está usando aqui é aquele açaí que a gente toma com tapioca, né? Aquele açaí maravilhoso É. lá da feira do produtor. Lá da feira. Aí, se você em casa não tem o açaí assim, bonitão, se você é de outro estado, porque agora a gente passa em vários estados do Legal. Brasil, então você pode comprar a polpa do açaí, tá? Que vem já no pacotinho, quadradinho, ou tem também a de litro, que hoje eles já fazem aí, né? E vendem pro Brasil inteirinho. Você vai comprar que a gente chama de vinho do açaí, né? Que a gente chama que é o açaí mais líquido. E é esse açaí que você vai usar na sua receitinha. Aqui, o Bruno já fez um passo, que foi bater as claras. As claras em neve. Uhum. E uma dica sobre o açaí. Compre um açaí de ótima qualidade, porque aí não vai ser preciso usar corante. De ótima qualidade, que ele seja mais espesso, Mais que a cor seja espesso. legal, não seja muito E misturado. novinho também, muito importante, né? A gente comprar um açaí, uma polpa de açaí bem novinha, tá? Então tá aí a dica. Nós já adiantamos, como você já falou, a clara em neve. Uma dica para você adiantar a sua clara em neve e ela não perder a aeridade. Coloca 2 colherinhas de açúcar refinado na hora que ela estiver levantando, que aí a gente não Que perde aí a aeridade. segura, dela. ele bateu antes, tá ali, prontinho. Vou até Exatamente. mostrar. Gente, não baixou mesmo. Olha só. Tá aqui, prontinho para ser usada, porque em casa eu sempre fico na dúvida, o que eu faço, demora que tá virando água aqui no finalzinho, né, no fundo do pote. E Aí ela virando não líquido de novo. Essa aqui não, 2 colherzinhas de açúcar refinado. Exatamente. Quando estiver subindo, que aí segura e aí não desce mais, minha senhora. Pronto, vamos seguir. Tá tudo certo. Agora, Tudo na certo. bateria, precisa de ajuda? Vamos. Ó, nós vamos agora fazer um creme de gemas que é o restante do açúcar, que nós já, da receita, nós tiramos 2 colherinhas de açúcar, né? O restante do açúcar e 6 gemas. A clara em neve são com as 6 claras, Então tá? são 6 ovos, tá? 6 gemas aqui, 6 claras, bateu neve. Isso. Eu coloquei aqui muito pouco, acho que 1 ml, muito pouco, de essência de mel, tá bom? Vende Essência igual a de mel. essência de baunilha também? Como Vende. É interessante que seja que não seja muito aflorada, né? Que seja aquela coisa assim bem suave. Ela não... Vende no vidrinho, igual. Vende no vidrinho, é muito fácil de achar. E se não tiver, pode ser o mel? Pode ser o mel mesmo. O Pode mel ser, né? puro, pode que aí ser tira bem também, legal. dizem que corta também o cheirinho Também do pode ovo. ser guaraná. Ó, pronto. O xarope de guaraná fica perfeito, tá bom? E aqui nós vamos fazer um creme de gemas. Vai deixar bater por alguns minutos. Muito rápido também. Aqui a gente tem a farinha de trigo, que aí não tem fermento, né? Não tem fermento, que nós vamos adicionar 10 graminhas de fermento, tá bom? E ainda vai aí também o açaí. O açaí puro. Muito simples esse pão de ló. Esse pão de ló, para você que tem medo de fazer pão de ló, ele é muito simples. A clara em neve dá toda aquela segurança para a gente trabalhar. É um pão de ló simples, maravilhoso. Você que tem medo de trabalhar com pão de ló, não vai ter mais medo a partir de hoje, viu? Menina, e eu vou contar pro pessoal de casa. Meu tio, quando eu era adolescente, fazia pão de ló. Ou fazia rocambole, e é uma delícia o rocambole dele. Só que tinha toda uma história, o guardanapo tinha que estar molhado, para desenformar no guardanapo molhado, passava açúcar no guardanapo, aí desenformava lá para poder enrolar. Hoje está tudo mais fácil. Tá tudo
São técnicas que se aperfeiçoam, né? E o legal é a gente resgatar isso da família. Toda vez que fala de rocambole, eu lembro, o tio Evêncio, um beijo pra ele. Ele não tá, não sei se ele tá passeando aqui por Manaus, ele não mora mais em Manaus, mas as filhas dele, os filhos dele moram. Eu lembro do aniversário da minha avó, que é o aniversário de 60 anos da minha avó. Eu lembro da avó Alice, que estava nos assistindo lá em Alenquer, no Pará. Ela fez um rocambole. E foi de um jeito, a decoração como se fosse um tronco de madeira. Até hoje eu lembro. Aí fica lindo também, né? Eu vou pegar aqui a forma enquanto você vai batendo, só para mostrar pro pessoal como é que você faz. O nosso creme de gemas está pronto. Nosso creme de gemas, tá lindo. O ponto dele é só clarear, Mica. Ó, ele clareou, espessou. Ó, uma dica para você saber se o seu creme de gemas está no ponto ideal. Ele está com ariedade, ele está bem desenvolvido. Ó, você fazer isso aqui e ele não cortar. Ele fez um fio, tá? Ó, você fez isso aqui, ó, ele não cortou, ele está aerado, tá bom? Então tá no ponto, pra gente dar continuidade. Vamos aqui. E aqui, ó, sem pena, tá, crianças? Ó, sem pena. Quer o fouet? O fouet. Pode colocar toda a farinha aqui. E só lembrando que, como o rocambole é uma massa muito levinha, né? O pão de ló, você peneirou, né? Já tá peneiradinho. Já tá tudo certinho, medido, que é muito importante. Na confeitaria a gente mede tudo. Forno pré-aquecido também. Forno pré-aquecido. Você colocou o que aí? A farinha e o fermento. Já colocou os dois juntos, né? Sim. Se a pessoa tiver farinha de trigo já com fermento, pode ser? Pode, fica até melhor. Fica até melhor. Olha só, a gente olha aqui, né, Mica, parece que vai dar errado, né? A gente diz, deu ruim, tá seco. E agora? Eu pensei a mesma coisa dos testes, acredite, eu pensei a mesma coisa. E aqui, ó, sem pena, tá? Tudo de uma vez, não tem nem trabalho de colocando aos poucos. Essa receita ela foi pensada para aquela dona de casa. Mas esse açaí tá bonito, viu? Tá, ele tá bem forte, eu acho que ele veio lá de Codajás. Gente do céu, esse açaí tá dando inveja, viu? Olha só. E o bicho tá cheiroso. Vamos fazer o seguinte, Bruno, explica pra gente o que você fez aqui na forma, o pessoal de casa entender. Então, ó, aí nós colocamos papel manteiga, tá? Nós colocamos papel manteiga. Tem manteiga também aqui embaixo. Aqui embaixo nós passamos um pouquinho de desmoldante, pode ser manteiga também, pode ser óleo. Passou no papel? No papel mesmo. No papel, aí colocou a parte da manteiga pra baixo. Na verdade foi na forma, né? A gente passou na forma e colocou o papel. Foi na forma? Exatamente, então, foi na forma. O que tu me disser pra mim tá valendo, porque eu não vi você passando. Então foi na forma e aí encostou o papel, porque tem gente que passa no papel mesmo, por isso que eu perguntei. E aqui em cima não passou mais nada, né? Mais nada, tá tudo certo. Tá. Tá aí bom? colou aqui, que é pra justamente conseguir desenformar mais fácil, gente. Exatamente. Agora nós vamos adicionar as claras, tá, pessoal? Ah, é verdade. Nós vamos colocar as claras em neve. Olha só, essa massa aqui, ó. Olha que cor maravilhosa essa cor. Uma dica para adicionar claras em neve. Divida ela em 3 partes, tá? Não me pergunte também por quê, porque foi mamãe que me ensinou isso. Mas eu trago de criança. Por que isso aí, porque o meu já deu errado. O que acontece? Você coloca muita gema num lugar, aí o que acontece? O que acontece quando a gente coloca muita gema, ou muita clara? Vira tudo água, porque você não consegue fazer essa mistura para ficar aerado. Ah, né? Legal, tá vendo? É todo dia aprendendo, viu? Eu tô falando assim, né? De acordo com meus erros, né? Porque eu aprendi errando e acertando. Ó. Aí, assim você consegue, né? Ir misturando devagarzinho. Tem gente que faz o contrário também, né? Coloca a massa dentro da clara. Para evitar esse problema, super né? Certo. Que também, se der certo para a senhora aí na sua casa, é o que dá certo. Mas esse das 3 dá certo em qualquer vasilha. Dividir em 3. Olha, já vai mudando a massa. Ela vai ficando mais clarinha, mas não se preocupe que vai ficar escurinha depois, né? Vai acontecer a cocção, né? Olha, e a clara não desmanchou, gente. Realmente, acrescentar 2 colherzinhas ali, deu super certo. Daqui a pouco a gente passa os ingredientes para você de casa, tá? Rocambole de açaí. A gente vai colocar, porque tá perto de colocar na forma já, né? Já tá perto de colocar na forma. Nós estamos usando uma forma grande, mas eu dividi em 2 formas pequenas para demonstrar aqui. Aí são 2 passos dessa receita, né? 2 passos que eu digo assim, dois preparos. 2 preparos. Uma é do pão de ló e a outra é do recheio, que também serve para cobertura. Exatamente. Gente, olha que massa bonita de açaí. Olha que massa linda. Uma massa muito linda.
Vamos lá? Cá pra cá. E um segredo, Mica, para nós assarmos ela bem uniforme. Mas se você também não conseguir fazer ela bem uniforme, como eu não consegui, você não tem problema que vai dar super certo também. Ó, o meio. Tá? E espalhar ela. Tem que dar uma puxada, entendeu? Trabalhar a massa. Menina, tá igual um sorvete, a cor disso no vídeo, eu tô com vontade já. Meu Deus, gente, deu vontade de tomar sorvete e açaí já. Só Observou aqui a forma que nós untamos esse pega-mão? Olha, gente, inclusive, deixa ele explicar essa beirinha que ele deixou, mas só desse lado, do outro lado não tem. Que é pra ele puxar na hora de desenformar, né? Ele me deu essa dica que eu achei maravilhosa, porque a gente fica com dificuldade realmente depois. Muito pulo do gato, viu? De profissional mesmo. Aquela dica pra você que vai fazer bolo de tabuleiro, que é assim nessas assadeiras retangulares, grandes. E sempre quando a gente vai desenformar em casa, ela quebra, né, Mica? E para tirar o primeiro pedaço, até se a gente for tirar aí para depois tentar desenformar, ele quebra do mesmo jeito. Aí o primeiro pedaço sai feio. Oh. Gente, olha que massa linda. A gente está preparando, gente, rocambole de açaí, tá? Você que chegou por aqui agora, chegou do trabalho, aí chega do trabalho já assistindo Delícia no Magazine, rocambole do açaí, que dá para você fazer, inclusive, para vender. Ele está preparando pão de ló, que leva açaí na massa. Vai levar para o forno agora para assar por quanto tempo, Bruno? Depende muito de forno para forno. Mais de 10 a 15 minutos tá tudo certo. E que temperatura, assim? 180 graus. Normal mesmo, né? Antes o negócio de colocar entreaberto, essa questão toda. Gente, que delícia. Aí, o Bruninho também vai colocar, ele tem o recheio para colocar no fogo. Como é que é o preparo desse recheio? É só colocar tudo no fogo ou tem que derreter o chocolate? Não. Tudo junto no fogo. Então vamos colocar logo? Vamos? Vamos colocar logo. Aí tem aqui açaí, aqui é o quê? Creme de leite. Creme de leite, leite condensado. Leite condensado, açaí e chocolate branco. Tá bom? Bora lá? Bora lá. Primeiro, não tem muito uma ordem, tá, pessoal? Vamos colocar tudo na panela e trabalhar. Porque tem gente com muito misticismo, né? Por isso que eu perguntei se tem que derreter. Quem entra primeiro, quem entra segundo. Vou pegar aqui. Porque tem gente que tem muito isso. Tem que primeiro derreter o chocolate. Não, né? Ele já leva tudo pro fogo. Faz quanto tempo que você faz esse rocambole? Eu desenvolvi pra você. Agora, ó, toda vez. Da outra vez ele trouxe, acho que foi um bolo de que era castanha com alguma coisa. De castanha, de tucumã. De tucumã. Toda vez a gente desafia ele a trazer uma receita nova e agora ele mesmo já desenvolve a receita, já traz, não precisa nem ninguém pedir. É muito legal. Isso é legal, você também surpreender a sua clientela, não é? Você trabalha muito tempo, às vezes, e vai fazendo as mesmas receitas. Não, gente. A nossa vida aqui no Magazine é procurar receitas diferentes, olha só. Se você tem uma receita diferente, já pode até falar pra gente, porque é a maior dificuldade, né, Bruno? Infelizmente, as pessoas elas ficam com muito receio de arriscar e colocar pratos novos, assim, nos cardápios, até mesmo de doces. A cozinha, ela é isso, né? Até no dia desse eu estava falando com uma aluna, ela perguntando se eu criava assim do nada. Nada do nada. A gente vai buscando inspirações e de uma receita a gente cria outra. É verdade. Olha que creme bonito que fica. Isso daí virava o quê? Também vai virar o recheio e a cobertura. Podia virar o recheio de um bolo também, né? Pode ser recheio de bolo, pode ser aquele brigadeiro de festa também, maravilhoso, tá? Aqui, nessa mesma receita, nós fizemos duas, o recheio e a cobertura. A diferença é só na consistência, ponto, né? Na consistência. Porque aqui nós vamos dar ponto de recheio nele, né? Vai ficar mais firminho. Aí depois, quando você for jogar na cobertura, você diz... Aí a gente volta com ele com creme de leite para ele ficar mais... Mas leva pro fogo de novo? Não precisa, só misturou, né? Para ele ficar mais líquido. Então tá aí. Depois que ferver, eu tava perguntando dele quanto tempo, né? Você disse quantos minutinhos depois que ferver, mais ou menos? Depois que ferveu, 1 minutinho, rapidinho, tá? Eu preciso só que ele ferva e não pode parar de mexer. É muito leite, senão ele vai queimar, né? Olha só, o Bruno me explicou o seguinte. Aquela massa que nós fizemos, ele dividiu aqui em duas formas. De quanto por quanto, Bruno? De 24 por 36. De 24 por 36. Aí deu os dois, ele já tirou da forma. E aí tem um segredinho. Se por acaso ficar assim, mais fundinho, o que a pessoa faz, Bruno? Não tem problema, porque a nossa massa, ela está em ponto de cocção perfeito. O que é isso? A massa começou a cheirar bolo assado. Conta 3 minutinhos no reloginho que tá tudo certo. Porque a massa do rocambole, ela só racha da feita que ela passou do ponto de fogo.
Mas aqui tem um segredinho pra deixar ela uniforme, que você falou, Recheio né? bem direitinho e o rolo. E o rolo, gente, olha só a saída. Ele fez o seguinte, cadê o outro? Colocamos pra lá. Foi. Olha, você pega o papel manteiga, coloca por cima e aí usa um rolo e passa, que vai ficar todo, Nivela. né? Todo nivelado. Aqui nesse daqui, deixa eu afastar aqui pra vocês verem, a gente tem as duas massas, ele vai emendar uma na outra pra ficar na espessura que ele quer, igual aquele lá, senão vai ficar muito pequenininho. Ele pegou um e já passou o recheio de açaí. E esse daí vai emendar nesse, tá? Espera aí, vamos lá, Bruno. Vamos lá. A primeira volta sempre é uma quebradinha, ó. A gente vai pegar uma quebradinha aqui, dar uma quebradinha bem bonitinha, né? Aí vamos lá. Com o pano, eita, momento tenso. E aí é o truque do guardanapo, né? Que fica mais fácil. É o truque do guardanapo. Guardanapo de pano. Ó, olha aqui, olha aqui. Observa aqui, Mica, como não rachou. Observa aqui como não rachou. Aí agora... Uma dica para todo mundo em casa. A gente sabe que o pessoal gosta de bastante recheio, né? Mas aqui vai ficar com bastante recheio, vai na fé que vai dar certo. Porque se colocar recheio demais não vai dar certo, né? Não enrola, Mica. Vai vazar, Vaza vai tudo. amolecer. Olha aí, ó. Faz uma película bem maravilhosa. Olha aí, ó. Fininho, porque não tem problema, gente. Vai ficar bastante recheio e ainda vai ter o recheio da cobertura, né, Bruno? Exatamente. Olha aqui. Tem um pulo do gato que a gente vai já contar pra vocês. Ele vai Vamos fazer já? agora a emenda dos dois, ó. Momento tenso na culinária do Magazine. Vou puxar pra cá. Pra quem faz rocambole. Momento tenso. Ó, ele Juntou. emendou ali, só E, ó. encostou. E aí segue. Ó, olha aí, Vai segue. seguindo. Não Segue. faz mal, se der uma rachadinha, não se preocupem, tá? Que depois acerta tudo. Aqui, ó, nós fechamos ele e uma dica. Antes de servir, pelo menos 40 minutos a 1 hora de congelador nele. Não, aqui eu acabei, tem que ir direto pro congelador. Exatamente, né? mas vamos ver? Olha como ela não rachou. Olha como ela não rachou. Olha Aí, que massa linda. quando ela for pro congelador, Ela vai firmar o recheio. vai firmar o recheio e Ok. vai ficar nesse formato. Exato, porque o ideal é que o recheio venha ainda morninho, tá? Pra ele dar mais elasticidade. Deixa eu mostrar pro pessoal de casa, porque às vezes a pessoa faz em casa, o meu não deu certo. Se ficar, ó, não precisa ficar lisinho aqui. Porque a gente depois a corta as pessoa pode amadas. cortar ou pode fazer a cobertura, Exato. ou já fazer a primeira fatia que cai, entendeu? Que já fica uma decoração. Então aqui quantos minutos de De frisa? 40 a 1 hora. 40 a 1 hora. 40 Sobrou o recheio, né, Bruno? O recheio sobrou E aqui aí um pouquinho. ele vai dar o pulo do gato. Vamos lá? Não pode comer na colher o recheio. Esse recheio é para jogar na cobertura. Exatamente. Né? A O que gente- você vai fazer aí? A gente Eu tô pega um doida pra pouquinho de experimentar leite, isso aqui. ou de Tô creme de brocado. leite. E a gente vai verificar, olha só, aqui nós estamos em ponto de recheio. Observa como ele cai, Mica, em bloco. Tá em bloco, né? Falta Ele tá ficar caindo em mais bloco. Você vai dando ponto com creme de leite ou leite líquido mesmo, até que ele fique caindo em fio. Isso Aí ele vira um vai dar- brigadeiro também? É, Aquela. Mas é um Vou brigadeiro. experimentar só isso aqui, só pra saber. Ó, Ah. Gente, isso dá pra comer com tudo, com sorvete, com o que vocês imaginarem. maravilhoso, Não né? é? Eu tenho que dar a dica de como as pessoas podem saborear. Gente, daqui agora eu vou viver fazendo lá em casa, que coisa gostosa. Adorei, dá pra fazer até o brigadeiro. Aí já tô pensando em fazer um brigadeiro e cobrir com tapioca. Sim, Gente! E uma dica quando for brigadeiro, já as estrelas brilham, né? Torra a tapioca 15 minutinhos no... Pra ficar torradinha. Exatamente, Ai, dá gente. aquela textura no prato. Fica... Amiga, o açaí tomou Pega um galho de conta. açaí aí. Pega um galho de açaí. Tem açaí verde, tem açaí... Tem açaí Todo verde, jeito. Vamos açaí fazer o maduro, seguinte, olha que lindo, pra né? todo mundo. Decorar e tudo, gente. Olha só. Gente, Decoração tá iguaria mais que nossa. chique. Variedade Agradecer a nossa, Carol mas que trouxe o açaí verde, arrancou do pé verde. Vamos fazer o seguinte. Tem que se trepar no pé de coco. Ela pagou Hoje a 20 Carol reais. se trepou no Não. pé de açaí, A gente. bichinha pagou 20 reais. Foi 20 quero saber quem reais, foi né, o- Carol? Pra se trepar no pé de açaí. O rocambole de açaí tá aqui e eu vou colocar os ingredientes na tela pra você agora, antes da gente devorar, tá? Esse rocambole, porque a gente prometeu e não colocou a receita, tá aí, surgindo na sua tela. Rocambole de açaí, pão de ló, que é um pão de ló de açaí, tá, gente? 340 gramas de farinha de trigo, 240 ml de açaí, 2 xícaras de chá de açúcar refinado,
6 gemas, 6 claras, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 colher de sopa de essência de baunilha. Aí você vai fazer o brigadeiro também, que vai servir para o recheio e depois mistura com creme de leite para virar a cobertura. 395 gramas de leite condensado, ou seja, uma caixa. 100 gramas de creme de leite, meia caixa. 120 gramas de polpa de açaí e 150 gramas de chocolate branco. Levou tudo pro fogo, ferveu, menos de 2 minutos já tá no ponto. E a gente já tem o nosso rocambole. Bora? Que receita simples, né, Mica? Que receita Bora? simples. Simbora. Quero ver o Bota povo pra daí de nós. casa fazendo. Posso? Eu quero o seguinte, eu quero que você corte uma fatia. Eu vou tirar essas 2 fatias aqui, Ah. pra poder ele cortar mais uma pra gente ver. Então Pode corte. ser? Pode, Pode claro. cortar? Corta uma É aqui pra gente. habilidade, Olha aqui, Pra gente pegar. Vamos lá. Eu vou cortar bem aqui. Bora lá, Bruno. Deixa eu pegar aqui a colher. Pegar pra mim. Ai, Olha aí o gente, olha suspense, só. Rosivaldo. Ó, como Essa é macio, delícia, gente. gente. Olha aí, Coisa olha aí, olha aí. linda. Ó, Gente, que lindo. Acho que eu quero essa fatia aí. Olha. Aquela... mostra aí. ó. Fatião, hein? Linda. Coisa linda, né? Olha, gente, aí você vem assim, com um pouco mais aqui, ó. De cobertura que ficou por cima. Esse Bota aqui, menina. Bora. Aqui. Bora aproveitar aqui. Bora. Bora, Quero- pai delícia. Bora. Simbora, Ó, meu Rose. pai, agora. Ah, meu pai, É é meu agora. pai, é meu Só meu pai. pai, Suspense meu na pai. tela. Meu pai, meu pai, meu pai. Pedação eu peguei. Bora, você já. Já. Ai, delícia! Vira Ai, frente. ai, delícia!